Olá, espero que todos estejam bem. A gente vai falar hoje sobre o processo de conformação volumétrica, que é a laminação. A gente já falou um pouquinho sobre o forjamento nas últimas aulas e hoje a gente vai começar a falar sobre laminação. Então, o próprio nome diz, é laminar um material, ou seja, transformar em lâminas. Apesar de não ser só isso que esse processo é, mas a principal função da laminação é lá na usina de aço, depois de formado o lingote por fundição, é laminar chapas. Então, por isso o nome vem de laminação. Se a gente for ver, são dois cilindros que giram e esse movimento dos cilindros faz com que o material passe por eles e geralmente esse material está reduzindo a sua espessura. Então ele entra com uma espessura inicial e sai com uma espessura menor no final. Como a gente tem uma conservação volumétrica, ou seja, todo material que entra aqui tende a sair aqui, então se a gente está reduzindo em 3 vezes a espessura, a gente consequentemente vai estar aumentando em 3 vezes o comprimento ou a largura. Geralmente se tem delimitadores de largura, então geralmente o que se reduz na espessura se ganha em comprimento. Então, a direção de laminação sempre vai ser a favor do movimento dos cilindros. E geralmente você tem uma velocidade de entrada aqui e a velocidade de saída é maior justamente pela conservação de material. Como a espessura diminui, ele acaba saindo com uma velocidade maior. Então, a laminação é um processo que geralmente é feito só pelas usinas ou por grandes empresas, porque o equipamento laminador exige um grande investimento de capital. Por quê? Porque são equipamentos extremamente robustos, de potência alta, que exigem uma manutenção muito cara, justamente porque eles trabalham com aço a mais ou menos 1100, 1200 graus. Toda a parte de lubrificação, rolamentos, materiais tem que ser muito bem cuidado para esses equipamentos. Então, além de ser caro de comprar o equipamento, é caro para manter o equipamento. A maioria dos processos de laminação é realizada a quente, então você tem que ter fornos antes para deixar esse material numa temperatura 1100, 1200 para reduzir a força de laminação. E geralmente esse material laminado a quente ele é isento de tensões residuais, justamente porque ele vai refazendo sua estrutura durante o processo por causa da temperatura. Então, as suas propriedades são isotrópicas, que a gente chama. Qual que é a desvantagem da laminação a quente? Então, você não consegue ter produtos com tolerâncias estreitas, justamente porque quando o material esfriar, ele vai mudar a sua dimensão, e a laminação a quente causa uma camada de óxido no material, e as tolerâncias não são tão boas. Geralmente as chapas de aço até 6,35, 5 milímetros são laminadas a quente e a partir dali, abaixo disso aí, são laminados a frio. Vocês pegarem um catálogo de uma usina, por exemplo, quando você for comprar o aço, vão ver que a tolerância dimensional das chapas mais finas é bem mais apertada. Por quê? Porque geralmente elas são laminadas a frio e as propriedades mecânicas delas acabam melhorando também. Então por que não lamina quente acima disso? Porque a força necessária é muito grande. Então, com uma força necessária muito grande, se lamina a quente, e daí no final só se faz uma laminação a frio. Então, como é que ocorre a sequência de etapa no laminador? Então, geralmente ele inicia como um lingote de aço fundido, então eu já tinha comentado. Então, vai para o forno lá, funde o ferro, o carbono, tudo, faz a mistura para que aço que você quer e você faz um lingote. Ainda quando esse lingote está quente ainda, ele vai para um forno para ter uma temperatura ao redor de 1200 graus. Quando tiver todo o corpo com essa temperatura, ele começa uma operação chamada de encharcamento, que é a operação de aquecimento. Depois que é feito esse aquecimento, ele é movido para o laminador e depois ele é laminado.
Então, normalmente, no começo, esse bloco tem uma seção de pelo menos 150 mm por 150 mm, ou seja, 6 polegadas por 6 polegadas. Então, é um bloco relativamente grande. E depois isso vai laminando para medidas inferiores a isso. Além de chapas, a gente pode laminar também perfis. Então, perfis estruturais, os perfis usados em trilho de trem, em construção, barras de seção quadrada e circular usados na indústria mecânica. Então, eles podem ser feitos por laminação também. Então, também eles partem de um bloco e depois eles podem virar perfis estruturais, trilho de trem, chapa fina e grossa, bobina, base de seção quadrada e circular. Tudo isso através desse processo de laminação. Geralmente se faz uma operação de desempenamento depois que se tem um material laminado a quente, você acaba fazendo um processo de desempenamento, até para tirar a carepa. Então você faz uma laminação a frio para tirar a carepa, para melhorar as condições dimensionais e tirar qualquer entortamento que o resfriamento do material pode ter causado enquanto estava sendo resfriado esse material de 1200 para a temperatura ambiente. Se a gente começar a falar um pouquinho do dimensionamento da laminação, a primeira coisa que a gente vai falar é sobre o esboço. Então, o que é o esboço? Na prática, é quanto a gente vai reduzir de espessura numa operação de laminação. Então, o esboço é a espessura inicial do bloco que entra menos a espessura do bloco que sai. Ela pode ser medida em milímetros ou em polegadas, importante sempre que esteja no mesmo padrão de unidade. Então, se você entrou com a espessura inicial em milímetros, a espessura final tem que ser em milímetros. Se entrou com a espessura inicial em polegadas, a espessura final tem que ser em polegadas. Aí depois a gente pode falar também sobre o desbaste. Na verdade, o desbaste é uma medida percentual de quanto a gente está reduzindo uma determinada chapa. Então, o desbaste a gente faz uma menos a outra, e a redução a gente faz o desbaste dividido pela espessura inicial. Então, é um percentual para a gente saber quanto que a gente está reduzindo em cada operação. A gente tem uma limitação para reduzir por operação por causa da força, por causa do diâmetro do rolo que está sendo usado e por causa do coeficiente de atrito. A gente vai aprender a calcular isso, mas essa redução é limitada. E se fosse a frio, ela ia ser mais limitada ainda, mas a quente ainda a gente consegue fazer uma redução um pouquinho maior. A gente vai sempre ter a conservação de volume, então a espessura inicial vezes a largura inicial vezes o comprimento inicial vai ser a espessura final, largura final, comprimento final. Como a gente vai reduzir a espessura, consequentemente ou a largura ou o comprimento vão aumentar no final. Geralmente se mantém a largura, então se reduz a espessura e aumenta o comprimento. De forma análoga, a gente pode calcular a velocidade de entrada e saída. Então a gente fala que a espessura inicial vezes a largura inicial vezes a velocidade inicial é a espessura final, largura final, velocidade final. Essa relação aqui é bem importante para a gente saber que velocidade que está saindo a nossa chapa no laminador. Se a gente for olhar um desenho esquemático do processo de laminação, a gente vai ter o V1, que é a velocidade inicial aqui, e vai ter um V2, que é a velocidade final. Nem V1 nem V2 vão ser exatamente iguais à velocidade do rolo. Por quê? Porque aqui, do ponto A até o ponto N, que é o que a gente chama de plano neutro, esse lingote de aço tem um certo escorregamento, então ele não chega na velocidade que o rolo está girando. E a velocidade 2 também vai ser maior do que o rolo está girando, porque está perdendo espessura, essa espessura está vindo em comprimento, então está aumentando essa velocidade. Entre o plano neutro e o ponto B, então, que é o plano de saída, a gente vai ter que a velocidade do lingote vai ser igual à velocidade do rolo. Ou seja, a gente vai saber qual que é a rotação do rolo, o perímetro dele, a gente pode calcular uma velocidade periférica do rolo,
entre o ponto N e o B, essa velocidade da nossa chapa vai ser exatamente a velocidade do rolo. Antes vai ser menor, por causa do escorregamento, e depois vai ser maior, por causa da conservação de volume. Então sempre vai ter um ponto aqui, que é o plano neutro, que vai ter essa velocidade igualada. E o comprimento do ponto A até o ponto B, que é onde o material ou o metal tem contato com o rolo, a gente vai falar de comprimento de contato. Lá depois, nas formas, a gente vai falar de um L, que é o comprimento de contato. Então esse comprimento de contato vai ser esse comprimento entre A e B aqui. Como é uma seção circular, porque o cilindro aqui sempre tem um perfil circular, então a gente vai ter que calcular através de um comprimento de arco. Mas então entre A e B a gente tem um comprimento de contato, que é o que o material vai estar em contato com o laminador diretamente. A gente pode calcular a quantidade de deslizamento, que é uma letra S, que vai ser a velocidade final menos a velocidade do rolo dividido pela velocidade do rolo. Velocidade final, velocidade de saída da peça. Pode ser tanto em metros por segundo como em pés por segundo. Aí a gente já falou em deformação verdadeira lá na parte de forjamento. Aqui também em laminação a gente tem o cálculo de deformação verdadeira. O que é a deformação verdadeira? É calculado pelo logaritmo neperiano da espessura inicial sobre a espessura final. Então, geralmente essa deformação vai dar um valor entre 0 e 1 e vai calculado por logaritmo neperiano. E depois a gente vai calcular uma tensão de escoamento médio. Da mesma forma que a gente calculava lá em forjamento uma tensão de escoamento média, aqui também a gente tem que calcular uma tensão de escoamento média, que vai depender do K do material. O que é o K? O K é determinado lá pelo ensaio de tração do material, que é uma característica de cada material. Então, mudou o material, muda o K. Cada material tem um K, a deformação verdadeira. E o N, o que era o N? Não sei se vocês lembram, mas o N era o índice de encruamento. Quando a gente faz uma operação, a gente tem um índice de encruamento N. Então, nossa tensão de escoamento médio vai ser definido por K vezes E elevado a N sobre 1 mais N. E o atrito? Atrito, muitas vezes a gente acha que é uma coisa que prejudica um processo, vai aumentar a questão de força do processo, mas sem o atrito seria impossível fazer uma operação de laminação. Então, o atrito e o raio do cilindro que está sendo usado influem diretamente se a operação vai poder ser realizada ou não. Então, a gente, para calcular a redução máxima que a gente consegue fazer numa chapa, isso em milímetros ou em polegadas, vai usar um D máximo, ou seja, redução máxima ou esboço máximo vai ser o coeficiente do atrito ao quadrado vezes o raio do cilindro. Então, quanto maior o raio do cilindro, maior a redução que a gente consegue fazer. Quanto menor o raio do cilindro, menor a redução que a gente consegue fazer. Voltando à análise gráfica do nosso processo, então eu já tinha falado do arco de contato, que é a região que vai ter contato do cilindro com a peça metálica. Temos a espessura inicial, a espessura final, a velocidade de saída, a velocidade de entrada, a velocidade do rolo, que é VR, e aqui a gente tem um ângulo de contato. Por quê? Porque esse ângulo aqui que vai dos 360 graus do cilindro, que sempre vai estar em contato com o material. A gente tem o raio do cilindro, que é importante para saber quanto que a gente consegue reduzir cada vez, e a pressão do cilindro. Se a gente for pensar em pressão, lá no comecinho, na entrada, você tem uma determinada pressão, tem um deslizamento, e isso vai chegar naquele plano neutro lá, vai ser o pico de pressão que o cilindro está colocando sobre o material. Aqui algumas fórmulas para cálculo da laminação, a gente vai utilizar essas fórmulas num exemplo que vai ter gravado também, então eu vou postar esse exemplo gravado também. Mas basicamente a força que esse cilindro laminador ou que o laminador vai ter que fazer
ela depende da largura da chapa e da integral ou da soma de todo o contato, então de 0 até o L, que é o comprimento de contato, da pressão vezes o diferencial do comprimento de contato. Então, essa força é calculada por essa forma. Como a gente não vai usar uma integral, a gente vai fazer uma aproximação, então a pressão a gente vai considerar como a tensão média de escoamento do material e o comprimento a gente consegue calcular esse comprimento de contato, que é o L. Como é que calcula o comprimento de contato? Vai ser o raio do cilindro multiplicado pela espessura inicial menos a espessura final, isso tudo uma raiz quadrada. Então a gente está fazendo uma aproximação como se fosse um triângulo. Se a gente for ver aqui, é como se fosse um triângulo e isso aqui fosse reto. Como vai dar muito pouca diferença de erro, e o que a gente vai calcular são forças geralmente em toneladas, então essa pouca diferença do arco para um triângulo, de uma aproximação de um arco para um triângulo, não vai ser tão desastrosa, digamos assim, para os cálculos. Então a gente pode utilizar essa aproximação tranquilamente. Aí, através do comprimento de contato e da força, a gente consegue calcular o torque necessário do equipamento. Vai ser meio vezes a força vezes o comprimento de contato. E, consequentemente, a potência. A potência vai ser 2π vezes N, que é a rotação, vezes a força vezes o comprimento de contato. Então, aqui a gente consegue descobrir o tamanho do equipamento que a gente tem que ter para fazer a operação que a gente precisa. Ou, se a gente tem um determinado equipamento, quanto que a gente consegue reduzir em cada passe. A gente tem outros processos relacionados com a laminação. Então, parafusos. A maioria dos parafusos, a rosca deles não é feita por usinagem, mas sim por um processo de laminação. Por quê? Primeiro, porque é um processo muito mais rápido. Então, depende do tipo de rosca, você consegue tirar 8 parafusos por segundo, aí, muito mais rápido que a usinagem. E, além disso, tem propriedades mecânicas. Como geralmente é feita a frio, as propriedades mecânicas de uma rosca laminada são muito melhores do que de uma rosca usinada. Então, a laminação de roscas é um processo bem comum e ele é bastante utilizado. Se a gente for olhar, aqui tem um modelo, então você tem um esboço de partida, que é basicamente um cilindro com a cabeça conformada. Essa matriz se mexe para cá, essa aqui matriz fica fixa e ele forma a rosca. Então é um processo muito rápido. Eu tenho até um vídeo aqui que poderia ilustrar um pouco esse processo. Então eu vou apresentar esse vídeo aqui para vocês. Eu espero que dê certo para assistir aí, só um pouquinho. Um vídeo de laminação de rosca. Então, isso aqui é uma ferramenta, é uma das matrizes. Esse aqui é o material em si que está sendo laminado, e do outro lado a gente tem outra matriz. É um pouco diferente daquela figura que eu mostrei lá. Por quê? Porque aqui as matrizes estão girando uma para um lado, outra para o outro para fazer essa rosca, e aquele movimento lá era linear. Mas a questão de mecânica da formação da rosca é a mesma. Você vê que é um processo bem rápido. Ele não forma cantos vivos como formaria na usinagem, e é um processo que acaba sendo muito utilizado. Ele acaba até aumentando um pouco o diâmetro da peça aqui, como que acontecia em usinagem lá, nos processos de recartilha, que acontece também, porque ele esmaga o material e parte do material sai para fora.
Que eu falei, qual que é a vantagem desses processos? Então você utiliza melhor o material, você não joga o material fora, você tem uma rosca mais resistente por causa do encruamento, tem uma superfície mais suave, não com canto vivo, melhor resistência à fadiga, porque você tem tensão compressiva na peça, e a taxa de produção. Existem anéis que podem ser produzidos por laminação também. Aqui, assim, pela cor do material, você consegue ver que a temperatura é bem alta no caso. O que vai acontecer? Ele vai começar um pré-furo ali, vai estar controlando o processo, e através desse pré-furo ele vai começar esses rolos aqui, ó, vão começar a laminar esse anel com um diâmetro maior. Tá laminando, tá reduzindo a espessura, então pode ver que ele está até removendo uma quantidade de carepa aqui, e está aumentando o diâmetro desse anel que está sendo laminado. Vai aumentando então daquele esboço inicial lá, está saindo praticamente um arco, uma roda aqui, laminada a partir daquele esboço inicial. Um processo caro, robustez do equipamento, mas é uma forma de construção mecânica importante utilizada. Seguro, o rapaz ficar aqui marcando o anel com barulhinho de laço, com uma luva, bem fácil, sem acidente, tirar consequências. Aí depois vem a empilhadeira para tirar, porque é uma peça bem pesada. Aqui basicamente a ilustração daquele processo. As engrenagens podem ser feitas laminadas também, então outro processo de fabricação. Gears are mechanical components used to transmit power and motion through the successive engagement of their peripheral feet. Gears perform certain key functions within machines and assemblies, such as reversing the direction of rotation or altering the angular orientation of rotary motion. Das engrenagens, que são muito Gears are importantes. also used to convert rotary motion into linear motion and vice Mas o versa, importante é nós ver o or to processo alter de gear speed ratios. laminação em si. Então, está The começando methods of aqui. machining gears Aqui can be primeiro ele está classified into two fazendo primary uma categories: lubrificação gear bem, generating. bem forçada, mas aqui é o processo de formação Many of the de processes used to machine gears may also be engrenagens. used to finish gears. Então, geralmente ela é formada e depois por processo circular. Então, aqui está a nossa ferramenta, que nem nós tínhamos lá no laminador, e aqui está a nossa engrenagem sendo formada. The primary gear generating processes include hobbing. Então, é só para a gente ter uma ideia aqui. A gente pode fazer tubo sem costura também, através do processo de laminação. Então, é muito comum o tubo com costura, que é, por exemplo, os tubos que a Tupé faz aqui em São Bento, mas existem também os tubos sem costura. Hoje, já com tratamento de solda e com testes feitos em tubos sem costura, eles já estão substituindo em muitos casos os tubos com costura, principalmente alta pressão, até porque o valor deles é mais baixo. Mas tem vários casos ainda que é só permitido utilizar tubo sem costura, justamente por resistência à pressão ou por algumas outras resistências que o tubo com costura não possuía. Agora já com tratamento de solda já tem, mas na época não tinha. Então aqui o bloco está aquecido. Ele vai começar, estão vendo que um mandril aqui, ó, ele vai ser forçado a passar através desse mandril, e passando através desse mandril ele vai formando o diâmetro interno dele, e os rolos aqui vão fazendo o diâmetro externo dele.
só que ele sempre é limitado ao comprimento do mandril. Então você vai fazer um tubo mais comprido que o mandril. Aí depois você faz ele resfriar e retira esse mandril de dentro. Só tem detalhado como está reduzindo, então agora ele está reduzindo a espessura desse tubo. Depois que você sacar, o mandril geralmente se passa por um processo de endireitamento do tubo, até pelas tensões ocorridas durante o processo a quente. Ele vai passar agora por um endireitamento. Ele resfriou e endireitou, e agora ele está reduzindo o diâmetro. Então é assim que é feito um tubo sem costura. Só uma parte de aplicação de spray. Também resfria e tira o óxido ao redor do tubo. Aqui um esboço, mais ou menos o que é, mas acho que o vídeo está bem explicado. Então, o processo de laminação sempre atua na forma do material e acaba alterando. E é um processo bem robusto que a gente falou. Aqui tem um vídeo da Cosipa, que é um grande fabricante de aço. Ele passa desde o começo do processo, mas a gente vai pular algumas etapas. O importante para nós aqui é o processo de laminação em si. Então, ele está falando da onde que são utilizadas as chapas, mas aqui é o importante. Ó. Então aqui vem a chapa saindo do forno. As principais matérias-primas utilizadas. Matéria-prima. Então, matéria-prima, como é que funciona? Primeiro vai para um processo de fundição, então vai para um alto forno. Quem já teve a oportunidade de ir numa usina, eu já tive oportunidade, vão ver que o tamanho dos equipamentos é muito grande, até porque o volume de produção tem que ser muito grande. Mas essa parte dos fornos a gente vai pular um pouco, então aqui basicamente está fazendo a fundição do material, que é o outro processo que a gente vai ver depois. São aquecidos no forno de ignição a uma temperatura em torno de 1000 graus Celsius, dando agora origem ao começa a parte de sinter. laminação em si. Então a gente falou de 1000 graus. O produto é resfriado, fritado e peneirado e está pronto para ir para os altos fornos. Tá preparando o alto forno é onde ocorre o último processo da etapa de redução com a... Aqui ainda está o material sendo vazado. Não é nosso interesse ainda, porque aqui ainda é fundição. Os ajustes na composição química, além da correção de temperatura do aço para o lingotamento. Estes cuidados finais são necessários em função da aplicação do produto com diferentes propriedades de resistência mecânica, soldabilidade, resistência. Agora vai começar a laminação propriamente dita. Na laminação de chapas grossas, as placas vindas da aciaria são reaquecidas no forno de placas a temperaturas em torno de 1200 graus Celsius e processadas em um laminador reversível até que atinjam a espessura e a largura desejadas. Está centrando um comprimento bem pequeno. Após passarem pela desempenadeira a quente para ajuste da planicidade, as chapas são encaminhadas para o leito de resfriamento e aparadas na linha de tesouras. Cortado. Isso aqui já não é tão interessante para nós. Para nós o importante era o processo de laminação em si. Se a gente falar em materiais, a gente vai trabalhar sempre numa região onde já tem deformação plástica, mas que ainda não rompe o material. Então a gente trabalha um pouco acima do limite de escoamento até uma região onde não tem a ruptura ainda.
A laminação pode ser quente ou frio, a gente já falou isso. Então, o inclinamento é o resultado da laminação a frio. E pode ter laminação de chapa, por exemplo, telha metálica. Telha metálica é um processo de laminação. Por mais que a espessura das telhas são pequenas, então não seria um processo de conformação volumétrica, como a gente fala, mas as telhas metálicas, por exemplo, são feitas por laminação. Você tem um laminador com vários formatos aqui e vão dando formato para a telha metálica no final. A gente pode ter um laminador dual, ou seja, com 2 cilindros. Pode ter um laminador trio, então ele passa primeiro por aqui, aí depois ele sobe e passa por aqui. Pode ter um laminador quadro, que o material só passa por aqui e esses 2 cilindros são cilindros de apoio, justamente para não ter nenhum problema aqui em relação à força ou em relação ao empenamento. Pode ter cilindros para formar perfis. Pode ter um outro tipo de configuração que são 6 cilindros de trabalho, que você só tem 2, só vai passar por aqui, mas tem 2 de apoio aqui. E você tem as etapas da laminação que a gente já falou também. Então, a laminação é um processo muito robusto, que tem que ter muita força e que geralmente é um processo inicial. Você não tem perfis com grande exatidão no final da laminação, principalmente a quente. Essa apresentação também eu vou deixar lá disponível para vocês. Aqui uns defeitos que podem ter o processo de fabricação. E no final o produto pode ter que ser endireitado. No próximo vídeo que eu vou postar para vocês, a gente vai fazer um exemplo resolvido. Espero que todos tenham gostado e aproveitem esse vídeo.